Afinal de contas, ela é a governadora eleita do Rio Grande do Norte, a senadora Fátima Bezerra. Boa noite, senadora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Noite. Dê as boas-vindas, Juliana e Thaisa. Faça as honras da casa também, né? A gente que ela merece. Ela merece. A gente quer primeiro dar parabéns, né, pela vitória expressiva, diga-se de passagem, né? Primeira governadora, primeiro político no cargo de governo com 1 milhão de votos. A senhora superou aí todos os demais antecessores, e a gente quer dar parabéns por essa, né, expressiva vitória. Sobre essa expressiva vitória, eu já queria começar perguntando. Por algum momento a senhora imaginou, porque assim, a gente ouve os tais dos institutos de pesquisa, né? E todos eles não davam isso para a senhora. Por algum momento a senhora, olhando aqueles números, a senhora duvidou, a senhora teve alguma surpresa para a senhora nesse resultado da pesquisa, com essa vantagem tão grande? Porque todo mundo dizia que o negócio ali estava apertado, que Carlos Eduardo podia passar, tal. Em algum momento a senhora temeu por isso? Bom, primeiro quero cumprimentar, Eugênio, a você, a Juliana, a Thaisa, Cassiano, e aqui uma boa noite também muito especial aos ouvintes da 95. E dizer o seguinte, Eugênio, na verdade, eu tinha muita confiança de que nossa caminhada seria vitoriosa. E vou dizer por quê. Em decorrência do chamamento popular que havia em torno dessa candidatura. Esse sentimento popular foi tão forte que, na verdade, foi ele que pesou, né? Foi ele que me fez com que eu tomasse realmente a decisão de colocar meu nome para a disputa ao governo do Estado nessas eleições de 2018. Vocês são testemunha disso. Quantas vezes Thaís aqui me provocava, né? Mas Fátima é candidata, não é? E eu, na verdade, naquele momento, eu dizia que não era candidata porque eu não tinha ainda, Juliana, uma definição. Não tinha. E essa definição, ela aconteceu em decorrência, repito, dessa convocação de natureza popular. Ou seja, o chamamento popular, o sentimento popular foi tão forte que aí eu não tinha como me omitir de maneira nenhuma. Ou seja, foi o povo do Rio Grande do Norte quem cobrou, né, que fez esse chamamento para que eu me lançasse nessa disputa. Daí porque aquilo que eu sempre tenho dito, né? Essa candidatura nasceu desse sentimento popular. E esse sentimento popular expressava o quê? Esperança. Esperança de quê? Esperança de uma mudança. Foi isso exatamente que a nossa candidatura simbolizou. E ao longo da campanha, a confiança foi crescendo cada vez mais, porque eu percebia, né, o desejo das pessoas, né, por mudança, e percebia, né, como se tornava forte, tá entendendo? Cada vez mais assim se enraizando o meu nome para governar o estado do Rio Grande do Norte. Eu lembro, durante a campanha, em determinado momento, teve algumas cenas que me marcaram muito, que era o seguinte: as pessoas chegavam para mim e diziam bem assim: a senhora já está eleita. A senhora já está eleita, a senhora é nossa governadora. Às vezes chegava a dizer: a senhora não precisa mais nem sair de casa. E diziam aquilo, gente, mas diziam aquilo com uma convicção, tá entendendo? Com entusiasmo. Diziam aquilo de uma forma verdadeira. Eu lembro que eu disse: não, olha, não é bem assim, eu não estou sozinha. Tem outros candidatos, né, que estão aí disputando o voto da senhora, de sua família. Não, aqui em casa não, é todo mundo com a senhora. Mas eu digo: não, mas não é bem assim, vamos trabalhar. Eu agradeço muito, peço à senhora que multiplique cada vez mais esse voto. A etapa das caravanas que nós fizemos, ela deu uma musculatura do ponto de vista de respaldo popular à nossa campanha extraordinária. As caravanas foram muito bonitas, me emocionaram muito. Eu não parava, Thaisa, de 12 horas, o sol escaldante, como é o sol nosso do Nordeste, Juliana, e eu ali, tá entendendo? Junto com a militância, junto com os nossos apoiadores, os demais candidatos,
indo de cidade em cidade. Às vezes a gente ia parar para comer alguma coisa por volta de quê? De 15 horas da tarde. Então, de forma que a gente chega no primeiro turno, obtém aquela votação extraordinária, e eu costumo dizer o seguinte: o povo tem muita sabedoria, porque a maioria do povo do Rio Grande do Norte me mandou para o segundo turno com uma votação expressiva, ou seja, 200 mil votos. Exatamente. 220 mil votos. 222 mil. Exatamente, mas não foi só isso, Thaisa. O povo também me deu uma importante vitória política no primeiro turno. Sim. Tipo assim, nós vamos eleger ela no segundo turno, mas ela precisa de deputados, né, junto dela, senadores, de força política junto dela. Aí o que acontece no primeiro turno? A gente elege a deputada Zenaide, nossa senadora, enquanto a coligação adversária não elegeu nenhum senador. A gente elege o Mineiro e Natália. Fizemos 3 deputados estaduais, de forma que vem o segundo turno. A nossa campanha, claro que cresceu, porque agregou mais apoios. Houve uma reestruturação das forças políticas, exatamente, né? E vieram os apoios de forma espontânea, como vocês acompanharam, né? De forma espontânea. Por quê? Porque se somaram a nós, reconhecendo, né, que era o melhor para o Estado, é isso? Para o Estado, que era o momento da mudança. E eu tenho uma alegria, Juliana, porque se você olhar direitinho, no segundo turno, eu consegui agregar do PSOL, um partido de esquerda, né, ao PSDB. Pois integrantes de outros partidos como o PSDB. Está entendendo? Vários partidos, o PPS, a Rede, o PSB, né, que se integrou muito à nossa campanha, o PEN, vários parlamentares, inclusive liderados pelo deputado Ezequiel, presidente da Assembleia Legislativa, vários prefeitos, até o único prefeito do PDT se integrou à nossa campanha. Agora, senadora, as pessoas criticaram nesse momento a sua campanha por ter recebido esses apoios, por exemplo, do PSDB. Aí eu pergunto, muita gente dizia, tá fazendo um tomar lá da cá como os outros já faziam. Alguém pediu alguma coisa à senhora? Não, veja bem, isso não aconteceria, Eugênio, porque isso não faz parte da minha cartilha de maneira nenhuma. Veja bem, eu deixei muito claro que eu não discutiria de maneira nenhuma a composição do governo, nem no primeiro, nem no segundo turno. Não negociou cargos? Não, sabe por quê, Juliana? Primeiro porque não é negociar, mas a composição do governo, eu entendo que tudo tem seu momento, né, Thaisa? Tudo tem sua hora. Não vamos botar a carroça na frente dos bois. Então, entendeu? Foram apoios que vieram de forma transparente, por uma decisão que essas lideranças políticas tomaram, entender que naquele momento o projeto melhor para o Rio Grande do Norte era o projeto exatamente representado por mim na condição de candidata a governadora. Então, eu deixei isso muito, muito claro. Até digo uma coisa aqui a vocês, perdi até apoio, porque veio querer colocar a discussão de cargo na mesa comigo e eu disse que não aceitava. Eu não discuti isso nem com o meu partido, nem com o partido do vice, que é o PCdoB, o doutor Antônio Roberto, nem discuti isso com ninguém. Não houve negociação de cargo para nenhum partido, mas a senhora acha que tem que ser grata com esses partidos que lhe apoiaram? Não é uma questão de gratidão, é porque tudo tem seu momento. Por exemplo, agora, nós estamos voltados para o processo de transição, até porque o Rio Grande do Norte tem pressa diante da grave crise que o Rio Grande do Norte enfrenta. A começar, por exemplo, Eugênio, do calendário de pagamento, que volta a atrasar, né? Que volta a atrasar. Então nós temos pressa. Não, a senhora vai assumir com salário atrasado, provavelmente. Parte do e já vai começar aí um desgaste, talvez com atraso de salário no primeiro mês. Mas veja bem, mas estamos preparados, se Deus quiser, para a gente arrumar a casa. Vai ser preciso um tempo, porque essas coisas não se fazem num passo de mágica. O que eu quero dizer aqui ao Rio Grande do Norte, mais uma vez, que temos consciência dessa situação e volto a repetir. O que o Rio Grande do Norte espera agora de mim, mais do que nunca, trabalho, determinação. Trabalho, determinação, seriedade e espírito público. Por exemplo, nesse momento, eu estou totalmente voltada para compor a nossa comissão de transição. Eu espero agora, nesses próximos dias, já anunciar os nomes
né, que vão fazer parte da comissão Jean de Paul, transição. por exemplo, que é o seu senador, vai estar presente? Olha, Juliana, como é? Ela A tá gente, doida a gente que eu quer diga- notícia em primeira Não, mão, que eu- governadora. Não, tem vários nomes, tá entendendo? Ele é um. Tem vários nomes. Adriano Gadelha, veja Antenor bem. Roberto. Olha só, olha, gente, já Antenor tá- Roberto. Olha Deixa aí. eu fazer aqui uma pergunta. Antes Mas de deixa eu só passar aí. terminar aqui, porque eu acho que é importante. Eu fui para Brasília segunda-feira, já cuidando exatamente de demandas muito importantes de interesse do Estado do Rio Grande do Norte. A gente pode comentar isso aqui ao decorrer Sim. do programa. Voltei, cheguei agora à tarde. Desde a hora que cheguei, Eugênio, que eu estou em reunião, já exatamente tratando de fechar a lista, que eu vou anunciar o Rio Grande do Norte, quais são os nomes que vão compor essa Quando vai ser comissão. esse anúncio? Rapidamente, o mais rápido. O que eu posso aqui adiantar ao povo do Rio Grande do Norte é o seguinte, é que os nomes que integrarão a comissão de transição nesse exato momento são nomes de respeitabilidade, nomes de muito preparo, de muita competência, nomes que terão disponibilidade, porque essa comissão de transição não é para inglês ver, é para trabalhar e muito, Thaís. Para montar já o seu É governo. para trabalhar e muito, por quê? Porque nós vamos sentar agora com a comissão designada pelo governador, cujo decreto já foi publicado. Então, nós temos muito trabalho pela frente. Receber os relatórios de secretaria por secretaria, saúde, segurança, educação, gestão do Estado, a questão de infraestrutura. Então, nós vamos receber todos esses relatórios para que eu tenha exatamente o diagnóstico mais preciso da situação, né, em cada área do governo, para que, se Deus quiser, dia 1º de janeiro, né, assumindo aí oficialmente o cargo de governadora do Rio Grande do Norte, eu possa anunciar ao Rio Grande do Norte quais são as nossas primeiras medidas que virão na direção daquilo que eu disse durante a campanha. Primeiro, organizar essas contas. Para quê, meu Deus? Para botar esse pagamento em dia. Segundo, né, foco na questão da segurança pública. Nós temos que nos dedicar a fazer uma gestão muito eficiente, uma gestão com muito planejamento, né, uma gestão integrada no âmbito da segurança pública para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é reduzir os índices de violência e criminalidade que assolam o Rio Grande do Norte. A questão de recuperar a saúde, melhorar a educação e, evidentemente, o desenvolvimento para trazer emprego para o nosso povo. Governadora, antes a senhora entrar efetivamente no que a senhora já conseguiu e tudo mais, na prática para o governo, eu queria voltar um pouquinho à história. Sim. A senhora foi candidata a prefeita algumas vezes, 2 ou 3? 4 vezes. Não teve êxito. E muita gente dizia assim, Fátima nunca irá ganhar para o executivo. As pessoas não confiam nela para o executivo. Depois começou a dizerem assim, ela tem um teto. Ela não passa desse teto. 1, as pessoas confiaram. 2, as pessoas deram uma votação muito acima do teto. Que os políticos diziam, né? Você acha que havia um preconceito em relação ao seu nome, partindo da própria classe política? Ou o que é que mudou? Acabou o preconceito ou Fátima de alguma forma mudou, evoluiu? Porque eu vi muita gente dizer, nossa, ela tá simpática, ela agora tem uma empatia que ela não tinha Tá antes. leve, eu vi muito isso, ela tá leve. Eu disse, faça essa retrospectiva aí. Não, mas veja, eu acho que cada eleição, Eugênia, é uma eleição, né? O que eu acho assim, sem falsa modéstia, eu acho que o que pesou, graças a Deus, é o respeito e a confiança que, paulatinamente, eu fui cada vez mais obtendo do povo do Rio Grande do Norte, conquistando. Porque se você olhar direitinho, de repente uma trajetória como professora, dirigente sindical, eu passei por várias esferas do Legislativo, fui deputada estadual, deputada de oposição, depois deputada federal, 3 mandatos, deputada de base de sustentação do governo, um período muito virtuoso para o Brasil, especialmente para o Nordeste e para o Rio Grande do Norte. Ninguém esquece, por exemplo, esse feito extraordinário que foi trazer 19 institutos federais para o Rio Grande do Norte. Thaís, as mães, os pais, enfim, as famílias sabem o que é que significa, por exemplo, ter 3 institutos federais de educação profissional no Seridó. A minha geração e a sua, Thaisa, de repente, para fazer um curso técnico, tinha que vir para Natal.
E vinha para Natal quem, Thaisa? Quem tinha posse, quem tinha dinheiro, exatamente. Eu venho, então eu trago toda, sabe, toda essa trajetória comigo, aquela história. Não foi Rosalba, não? Pois é. Eu não vou nem perder tempo respondendo isso, porque isso caiu no ridículo, né? E assim, eu vou dar só um depoimento. Eu acho que essa questão dos IFRNs, se Jesus Cristo tivesse descido e dissesse assim, fui eu que trouxe, ninguém no Rio Grande do Norte mais acreditaria. E acreditava. Porque pegou em Fátima Bezerra. Não, mas pegou porque é verdadeiro, Thaisa. Deixa eu te falar uma coisa, porque as pessoas não compreendem. Na verdade, eu tenho um orgulho enorme, porque eu vou carregar pro resto da vida, na minha biografia de professora e de parlamentar, ter sido a autora da emenda ao plano plurianual, Eugênio, do primeiro governo do presidente Lula, que colocou a meta de programa de expansão e fortalecimento da educação profissional. E o presidente Lula, evidentemente, que não vetou, né? Porque emenda ao plano plurianual, o parlamentar pode fazer. Ali nascia toda a história. E sabe quem foi que me deu essa ideia? O professor Getúlio Marques Ferreira. Vai ser seu secretário de Educação? Não, Thaisa, não tenho nenhuma definição. Thaisa, não perde uma, gente. Ele foi o seu indicado, inclusive no governo Robson. Não tem, Thaisa, você não vai arrancar de mim hoje aqui quem vai ser o secretário. Mas só para concluir, então assim, nasceu exatamente em 2003. E a partir dali, o Rio Grande do Norte, todo mundo acompanhou. Os 8 anos ali, eu junto com o então ministro Fernando Haddad, lutando exatamente para trazer mais institutos federais de educação para o Rio Grande do Norte. Então, o que eu estava dizendo, deputada federal, 3 mandatos, graças a Deus trabalhei muito pelo Rio Grande do Norte, não só nessa área, mas na infraestrutura, no Minha Casa Minha Vida. Depois vem aquela memorável campanha que é de senadora. E eu acho que a campanha para o Senado, Juliana, já trazia ali um recado, que o povo estava cansado dessa cultura oligárquica que predomina no Rio Grande do Norte há décadas. Eu acho que a eleição de 2014 já sinalizava Desde que isso. Você é professora... Quem não leu isso, quem não fez essa leitura, está entendendo? Foi para casa. Agora. Se equivocou. Foi para casa. Fátima, desde que você é líder sindical, que você critica essa posição política do Rio Grande do Norte de famílias oligárquicas, como é que você se sentiu colocando o último que faltava para casa? Eugênio, deixa eu dizer uma coisa. Veja, quando eu faço a minha crítica, primeiro é de natureza pessoal. Porque, graças a Deus, vocês podem observar, ao longo de 30 anos da vida pública, vocês nunca viram bate-boca meu, do ponto de vista pessoal, com o político A, B, nem C. Inclusive, a senhora já teve do lado deles algumas vezes. Não, sim, porque eles apoiavam o nosso projeto. Sim. Então, concorda? Concordo. Por exemplo, o adversário... A candidata foi a senhora. O adversário agora no segundo turno foi não sei quantos anos aliados do PT. Era seu fã, inclusive. Exato, dizia que eu era o melhor parlamentar do mundo. Eu lembro que o presidente Lula era o melhor presidente. E, aliás, os governos do PT, né, deram uma contribuição inestimável para o período que ele foi prefeito. Para as administrações de Natal. dele. Inclusive, eu fazendo exatamente a ponta. Então, veja bem, na verdade, essas forças políticas tradicionais apoiaram o projeto liderado pelo PT, pelo presidente Lula. Eu é que nunca mudei de lado. Eu sempre continuei no mesmo lado. Eles é que mudaram. De forma que eu quero assim colocar, sabe, Eugênio, o que eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu sempre fico pensando nisso. Eu cheguei aqui aos 15 anos de idade. Eu já estou com 63 anos de idade. E eu fico pensando, né? Sempre, né? As pessoas cantam em verso e prosa. O Rio Grande do Norte é um estado que tem um potencial de riqueza natural extraordinário. É verdade, é o estado maior produtor de petróleo em terra, maior produtor de sal, fruticultura, é o maior referência em energia eólica a nível nacional, muito rico em minério. Turismo. Inclusive nossa região lá do Siridó. Isso. Turismo. A pergunta é... nossa! A minha vizinha também é ela também é de Acari. Ali da Paraíba. Ela também é de Acari, vou dizer isso. Não, eu sou ali de Nova Palmeira, o Seridó Paraíba. Pertinho, tá? Não, porque todo mundo chega aqui é de Acari. Não, eu não aguento mais. Mas deixa eu só terminar. Então, veja bem, esse estado, meu Deus, né, abençoado por Deus, com potencial de tantas riquezas naturais, e a pergunta é, por que essa riqueza natural não se transformou em cidadania para a maioria do povo do Rio Grande do Norte? E o Estado, pelo contrário, ao invés de ser um Estado com cidadania para todos e para todas, é um Estado que taxa de analfabetismo, Eugênio,
14%. Sabe quantos analfabetos tem no Rio Grande do Norte ainda? 375 mil pessoas analfabetas. O estado mais violento do Brasil. Um estado com muitas desigualdades do ponto de vista social. Então é nesse sentido que a gente faz a crítica que essas oligarquias acabaram fazendo governos voltados para 3, 4, 5 famílias. De repente o que? Faltou uma visão inovadora, faltou ousadia, faltou uma gestão moderna e, sobretudo, está entendendo, uma gestão com a marca daquilo que eu considero fundamental, que é a questão da inclusão social, Thaisa. Governo é para todos e para todas, perfeito. Agora você concorda comigo, Eugênio, que o governo tem que dar uma atenção principalmente para os que mais precisam, claro. Sabe? Agora, governadora, tem que ser igualdade dependendo das diferenças. Essa questão do governo dos que mais precisam, eu conversei muito com muitas pessoas durante a campanha, agora, depois da senhora eleita já, e assim, o que eu sentia era um medo muito grande da classe empresarial de votar em Fátima Bezerra. Os empresários tinham medo de votar em Fátima Bezerra. Ontem, eu conversando com uma empresária, inclusive, ela dizendo o seguinte: Thaisa, ela vai aumentar impostos, porque o meu contador chegou para mim e disse que o governo de Fátima Bezerra vai ser um governo para aumentar impostos. Então, eu estou fazendo essa pergunta para que a senhora possa esclarecer para esses empresários se isso procede, se isso não procede, se o medo que eles tinham de votar em Fátima Bezerra era relevante, era procedente. Olha, Thaisa, isso aí, veja, plantado, né, pela oposição, etc. O que eu quero aqui deixar muito claro é que, veja bem, nós temos absoluta consciência do desafio que temos pela frente e nosso programa de governo é muito claro. Não tem aumento de imposto? Claro que não, nós vamos buscar a expansão da receita com contenção de despesa, sem aumento de imposto. Vou repetir, nós vamos buscar a expansão da receita com contenção de despesa e sem aumento de imposto. Thaís, eu digo mais outra coisa aqui, veja bem, isso é uma mentira, esse mito de que a esquerda, está entendendo, é inimiga de empresário. Onde já se viu isso? Pelo amor de Deus, o governo Lula, Thaisa, foi o governo que mais gerou emprego nesse país, Eugênio. Foram 20 milhões de empregos. Os governos nossos do PT foram os governos onde houve a maior valorização do salário mínimo, é verdade ou não é? Foram os governos onde os trabalhadores melhoraram de vida, mas os empresários ganharam muito, é verdade ou não é? Está entendendo? Então, sabe, isso é uma coisa totalmente, eu diria, descabida, pelo contrário. Nós do PT temos clareza absoluta que quem gera emprego são os investimentos privados. Nós temos clareza. Seu governo vai ser parceiro dos empresários? Claro que vai ser parceiro. Nós temos que trazer investimentos privados para o Rio Grande do Norte. Por isso que está lá no meu programa de governo. Por que não sonhar em a gente construir uma parceria público-privada para dotar o Rio Grande do Norte de um modal ferroviário, para dotar o Rio Grande do Norte de uma estrutura portuária que seja capaz de fazer com que a gente tenha um desenvolvimento da economia do Rio Grande do Norte em larga escala? Por que a economia nossa ela é tão tímida ainda? Se você olhar, por exemplo, a economia nossa é voltada principalmente para a área de serviços. É um estado que tem um perfil do ponto de vista industrial pequeniníssimo. Por quê, Thaisa? Por quê? Porque esses anos todos, essas oligarquias passaram décadas e décadas, tinha os governos lá no Planalto, aliados deles, e de repente não tiveram essa visão ousada que era dotar o Rio Grande do Norte de uma infraestrutura portuária, ferroviária, para que a gente pudesse promover o desenvolvimento em larga escala da economia. Eu dou o exemplo aqui do minério. O estado é muito rico em minério. Agora, para a gente desenvolver, né, atividade de mineração no Rio Grande do Norte, nós precisamos dessa infraestrutura. Então, eu quero aqui, portanto, responder a isso dizendo o seguinte: olha, todo o nosso empenho para que a gente tenha um ambiente favorável aos negócios. O que é um ambiente favorável aos negócios? Por exemplo, racionalidade na concessão das licenças ambientais. Para quê? Para dar agilidade. Claro que tudo isso em sintonia com a lei, porque é assim que os empresários, né, querem e que todos nós queremos. Segundo, né, nós vamos
melhorar a questão da segurança. Primeiro, para dar tranquilidade a você, a sua filha, a sua família, aos seus vizinhos. Nós não podemos se conformar de maneira nenhuma em morar no estado, Eugênio, onde a gente acorda com medo, vai dormir com medo, não quer sair de casa. Não quer sair de casa, né? Mas como? Como melhorar um estado quebrado como esse? Não, mas nós vamos chegar lá, sabe, Juliana? E com o governo federal adversário. Não, inclusive bem, essa é a minha próxima pergunta. Eu sei, mas vamos chegar lá. Mas veja bem, primeiro nós temos que ter esse foco de melhorar a segurança. Primeiro, para nós. Nós não merecemos isso, Juliana. Nós não merecemos isso de maneira nenhuma, tá entendendo? Nós merecemos viver uma vida em paz. Para nós. Segundo, para que a gente possa ter um ambiente favorável aos negócios. Por exemplo, o turismo. Eu quero aqui mais uma vez afirmar, o turismo será um dos carros-chefe da nossa gestão. Por uma razão objetiva. É a atividade econômica que gera emprego mais rapidamente. Nós vamos fortalecer o turismo sol e mar, nós vamos promover a interiorização do turismo. Agora, aí, vem cá. Como é que eu vou promover o turismo no Rio Grande do Norte com os índices de violência dessa? Então, nós temos que cuidar disso. Ou seja, o que eu quero aqui colocar é que cuidar da segurança hoje é qualidade de vida para os que aqui moram e é um aspecto fundamental para o desenvolvimento econômico e social. E você pergunta como? Veja, nosso programa lá é muito claro. Nós temos aquelas 5 frentes. Da valorização dos policiais, o investimento em inteligência, né? A reestruturação do sistema prisional e a questão das políticas de prevenção. A valorização dos policiais, o que é que isso significa? Instituir um seguro de vida para eles, a exemplo do que fez os demais estados. Nós vamos aqui adotar, como fez a Paraíba, um plano de metas e planificação para reconhecimento, né, do desempenho do trabalho dos policiais. Uma política de meritocracia. A senhora já sabe onde vai buscar dinheiro para isso? Já sei, mas deixa eu só terminar. Por exemplo, né, todo o nosso esforço, né, para avançar no plano de carreira deles. Agora, uma coisa fundamental é concurso, porque é um absurdo, né? É um absurdo, é um descaso, é uma irresponsabilidade, meu Deus. 13 anos sem fazer concurso para agentes de segurança pública do nosso estado. 13! Isso não pode acontecer. Nós temos que realizar esse concurso de forma gradativa para ir recompondo gradativamente o efetivo. A inteligência, deixa eu colocar, fundamental, porque não basta só mais policiamento, tem que ter mais policiamento com inteligência. O que é inteligência? A inteligência, por exemplo, é sistemas de vídeo monitoramento. Ontem nós conseguimos, né, na bancada, uma emenda de 40 milhões de reais para o governo do estado na área de segurança. Eu estive com a DEPOL. Emenda impositiva que tem que sair? Impositiva. Eu estive com os delegados e delegadas, eu estive com o Simpol, os policiais civis do meu estado, com os representantes dos policiais militares, corpo de bombeiros, todos eles nos entregaram propostas extremamente consistentes para que, se Deus quiser, a gente possa fazer os investimentos nessa área. Então, esse dinheiro vai ajudar para que a gente possa ter mais vigilância, ampliando o sistema de vídeo monitoramento. Vai ajudar, por exemplo, para os instrumentos básicos de trabalho dos policiais, porque nós não podemos aceitar que o policial trabalhe com colete vencido. Vai ajudar para a gente equipar o ITEP, a Polícia Civil. Eles querem muito, Eugênio, lá o laboratório de rastrear o dinheiro ilícito. Então, são essas coisas que nós vamos fazer. Aí eu respondo a questão do governo federal. Deixa eu só reforçar essa pergunta para ficar mais clara e só também poder tomar um pouquinho d'água aí. A gente está conversando aqui com a governadora eleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, pelo PT. Então, é necessário, a senhora registrou, inclusive, agora há pouco, que tinha uma parceria com o ministro Haddad, que foi seu candidato à presidência, que acabou perdendo. Então, durante os governos do PT, conseguiu trazer os IFs, ou seja, tinha uma parceria ali. O governo eleito, teoricamente, é antipetista, se caracteriza bem assim, foi eleito por ser isso também. Não, isso. O presidente, só um minuto, Ju, o presidente Bolsonaro. E aí a gente pergunta, muita gente fala, e muita gente fala na campanha, não vou votar em Fátima, porque aí é que o Rio Grande do Norte vai se quebrar de vez, porque o presidente Bolsonaro vai mandar nada pro Rio Grande do Norte. Porque ele tem um discurso, e até aqui também no Rio Grande do Norte se fala muito, que é exterminar o PT.
é o discurso dele. Como é que ele vai ajudar um governo PT? Veja bem, Juliana, eu acho muito importante vocês trazerem esse assunto aqui, né, para o programa. Isso é uma coisa, né, que é importante assim, a população acompanhar. Primeiro, vamos por parte. Vamos aqui desconstruir esse mito de que governo estadual que não tem um presidente aliado vai para o fundo do poço. Isso é mentira. Está aí as eleições agora de 2018. Provaram exatamente o contrário. Os governos no Nordeste, Bahia, Piauí e o Ceará, governos do PT, o governo aqui do PSB na Paraíba e Maranhão no Flávio Dino. Todos eles não eram aliados do presidente da República, governaram em tempos de crise. E foram reeleitos. Porque desde 2016, ô Eugênio, esse país vive uma crise de estabilidade política, econômica, jurídica. É verdade ou não é? Muito verdade. Muito. Tempos de crise, eles deram conta do recado, nunca atrasaram salário, eficientes, governos progressistas, foram reeleitos, inclusive, no primeiro turno. Vamos para o cenário de agora. Juliana, deixa eu te falar uma coisa. Veja, é aquilo que eu sempre tenho dito. Governador é para respeitar presidente é para respeitar governador, e ambos é para respeitar aquilo que é a essência da democracia, que é a soberania do voto popular. O que eu espero do presidente Jair Bolsonaro, primeiro que ele seja escravo da Constituição, como eu, vocês devem ser, no sentido de preservar as liberdades e os direitos fundamentais inscritos na Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã. Segundo, Juliana, eu não estou sozinha. Primeiro, eu tenho um povo do meu lado. Na hora que eu assumi o cargo de governadora do Rio Grande do Norte, eu estou ali delegada pelo voto popular. Terceiro, Juliana, eu vou estar junto com 8 governadores do Nordeste. 8, Juliana. Quarto, Juliana, nós temos força política. Eu chego no governo com 2 senadores. A deputada Zenaide e o senador Jean Paul Prats, que vocês conhecem, vai fazer um belíssimo trabalho lá junto com o Senado. O capitão Stevenson já me ligou, parabenizando e dizendo: estou aqui à disposição para ajudar naquilo. Então a senhora pode dizer que tem 3 senadores já. Na defesa de interesses do Estado. Deputados Mineiro e Natália, o deputado Rafael, integrado no nosso projeto, o deputado Benes Leocádio já anunciou o apoio. Acrescenta aqui o deputado Fábio Faria, tive inclusive com ele ontem. João Maia. E o deputado Fábio Faria ontem confirmou para mim, aliás, reafirmou que tinha dito aqui em um programa de rádio que ele participou. Senadora, pode contar comigo. A eleição passou, eu sou representante do povo potiguar. O meu mandato está à disposição para somar com a senhora, né, a partir do ano que vem. O deputado João Maia, a Assembleia Legislativa, Thaisa, você acompanha vários parlamentares que de maneira espontânea resolveram apoiar o nosso projeto. E, por fim, eu tenho aquilo que eu acho que... Está quase em oposição lá, inclusive. Eu tenho aquilo que eu acho que é o mais importante, que é o povo, é o respaldo popular. E, afinal de contas, né, é o povo do Rio Grande do Norte que eu devo essa belíssima vitória que vai marcar a minha história de vida para sempre. 269 mil votos. Porque, às vezes, quando eu me lembro, gente, quer dizer, aquela menina ali, família pobre, sair dali de Nova Palmeira, meu Deus... Chega aqui em Natal para dar continuidade aos meus estudos. Passei por tantas dificuldades na vida. E hoje o Rio Grande do Norte, de repente, me dá uma procuração dessa. Isso não é uma procuração qualquer. É uma procuração muito especial. Por isso que eu quero só dizer o seguinte, Juliana. Eu quero dizer, tá entendendo, que eu estou preparada. Tenho capacidade de formar uma excelente equipe. Graças a Deus, Thais, uma coisa que eu tenho capacidade é do diálogo, né? É de escutar as pessoas, humildade. Fátima, embora humildade não como sinônimo de fraqueza, mas humildade com firmeza e com clareza. Então eu quero dizer aqui o seguinte, que do mesmo jeito que eu não decepcionei o povo do Rio Grande do Norte ao longo de mais de 30 anos de vida pública, não vou decepcionar vocês de maneira nenhuma,
como governador a partir de janeiro do ano que vem. O que foi que achou de Moro, ministro da Justiça? Pois é isso que eu quero completar essa pergunta, porque é o seguinte, o PT sempre bateu muito de frente para o juiz Sérgio Moro e atribuiu a ele, inclusive, a prisão de Lula e tudo mais. Agora a senhora vai ter que conviver, parcial, né? Agora a senhora vai ter que conviver com o ministro Sérgio Moro, principalmente que ele vai estar numa área aí muito fragilizada do Rio Grande do Norte, a área de justiça, que é a área de segurança pública também, e a senhora, como governadora, vai ter que ter uma relação boa com o juiz Sérgio Moro. Não, primeiro, com relação à questão da nomeação dele, eu tenho acompanhado aí as críticas que estão sendo feitas, tá entendendo? Inclusive, as críticas não vêm de pessoas que votam no PT ou que são ligadas ao PT, né? Você viu, eu vi, por exemplo, o comentário do ex-ministro Aires Brito, sim, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele lamentando, tá entendendo, que ele tenha aceito esse convite para ir compor o Ministério do Bolsonaro, porque, segundo ele, ficou escancarado. Foi o que eu disse aqui hoje. A partidarização do Moro, aceitou um lado, né? Pois é, quer dizer, ele dizendo, o ministro dizendo, outros colocando que isso vai fortalecer cada vez mais a defesa do presidente Lula, né, de reafirmar aquela tese, né, de que a condenação, prisão de Lula é arbitrária, porque é uma condenação injusta e que tinha por único objetivo tirar Lula exatamente do páreo da disputa presidencial, entendeu? Agora, eu quero voltar, Thaís, aqui a falar do momento que a gente está vivendo. Veja, preciso aqui a gente ter muita clareza. Eu não estou só, Thaisa, né? Eu estou com os governadores do Nordeste, eu tenho um povo ao meu lado. Thaisa, você já imaginou que os governadores do Nordeste vão atuar em articulação, Cassiano, com as bancadas que formam e não só são governadores do Nordeste, mas são governadores aliados, a maioria de PT e do PSB. E por isso que eu disse aqui no início, né, como o povo tem sabedoria. O povo me manda para o segundo turno, mas percebe que o povo de repente nos deu uma vitória política expressiva no primeiro, tipo assim, ela vai precisar. Nós queremos ela governadora, mas ela vai precisar de ter força política para estar ajudando ela, né, para que ela tenha condições, né, de responder a confiança. Nosso tempo está chegando ao final. Nossa. Queria só para encerrar, última pergunta para encerrar, porque o tempo está chegando ao final. Já estouramos o tempo. Tá, Thaisa, já estouramos o tempo. Aí primeira coisa que a senhora quer fazer, algumas pessoas me falaram, inclusive minha mãe observou isso, que durante toda a campanha a senhora sempre falava, Dona Eugênia, minha querida mãe, sempre falava assim, se Deus quiser. Ela sentiu na senhora muita fé. Para quem a senhora agradece, para quem a sua fé agradece essa vitória. Dia a dia a senhora contava com isso de alguma forma, porque ela disse que percebia muito isso na senhora, que ela não percebeu em outras campanhas. Mudou alguma coisa na fé de Fátima Bezerra? Não, veja bem, Eugênio, na verdade eu venho de uma família de formação católica. Essa aqui é a verdade, uma família de formação católica e essa formação, ela traz os ensinamentos, os valores que eu considero mais sagrados, que foram exatamente os valores que meus pais nos deram. Dona Luzia, que era parteira, meu pai, Severino, o apelido dele era Severo. Família de origem pobre, porém onde nós morávamos, ainda tinham aqueles que eram mais pobres do que nós, porque não é assim? Isso. E uma das coisas que eu nunca esqueci, que mais me encantava deles, é que eles dividiam o pouco que tinham com os que tinham menos. Juliana, eu não esqueço nunca, minha mãe, parteira, aquele período, as pessoas chegavam de madrugada, ela às vezes ia na garupa de um cavalo, ou na garupa como é que a gente diz, da bicicleta, o bagageiro. No bagageiro. Exatamente. E o bonito que eu achava era o seguinte, é que quanto mais pobrezinha fosse a mulher, mais ela, tá entendendo, ia atender essas mulheres com carinho. Quantas vezes eu vi, repito, ela tirar do pouco que a gente tinha em casa para levar para as mulheres que ela ia fazer o parto, porque a família era tão pobrezinha que não tinha, tá entendendo, o que se alimentar durante aqueles dias. Então eu quero dizer o seguinte, que essa formação católica trouxe consigo os valores da solidariedade,
do respeito e do amor ao próximo. Isso não é da boca para fora, isso é da boca para dentro. Foi assim a minha vida. Eugênio, você já pensou que é uma menina passar 2 anos sem estudar e saber que a dor não era só dela, a dor era também da mãe? Porque se coloca no lugar de uma mãe, qual é a mãe que quer ver seu filho sem estudar? Mas naquele momento eu não tinha como estudar porque não tinha condições. A dureza da seca que a gente viveu. Então, quando eu quero aqui dizer, quando eu falo em Deus, primeiro eu quero agradecer a Ele. Agradecer a Deus pela saúde, tá entendendo? Pelo discernimento, graças a Deus, pela força que me dá, tá entendendo? Para que eu tenha sabedoria, eu tenha humildade, mas eu tenha clareza, eu tenha disposição, eu tenha firmeza, tá entendendo? Para, enfim, encarar os desafios que têm sido colocados na minha vida. E, junto com Deus, agradecer ao povo do Rio Grande do Norte. Me permita agora eu encerrar mesmo dizendo isso. Sim. Porque eu sempre vou agradecer ao povo do Rio Grande do Norte, porque foi o povo do Rio Grande do Norte o principal protagonista dessa que foi uma das mais belas campanhas eleitorais que eu participei e que resultou numa das mais belas vitórias, né, que nós conseguimos. Governadora... Então, o povo do Rio Grande do Norte, né, é o grande protagonista e é a ele que eu dedico essa Governadora, o tempo acabou, mas eu vou lhe fazer 3 perguntas que você vai responder com uma palavra. A senhora renuncia quando? Vai renunciar só depois, na data prevista ou vai renunciar antes para fazer responda com uma palavra. Não, só não, deve renunciar no finalzinho, até porque, Thais, só um minutinho, eu tenho que cumprir com o meu trabalho de senadora, que também já associado com o trabalho já de governo. Né? Você sabe, só um momentinho, você sabe que nós hoje recebemos a notícia do Banco Mundial, graças a Deus, o pedido de prorrogação dos recursos e já foi RN sustentável, o governo cidadão e vai continuar agora. Foi aprovado 1,3 bilhão, né? E outra coisa também, Oiticica, só bem rapidinho, ontem estive no Ministério do Planejamento, né? Finalmente foi concluído um aditivo que vai passar de 280 milhões para 511 milhões. A barragem. E a partir do ano que vem não haverá mais necessidade de contrapartida por parte do governo. Portanto, nós vamos ter os recursos assegurados para a conclusão de Oiticica e também 90 milhões. 20 milhões para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 30 milhões para... Está lá no blog essa notícia, você vai bem detalhadinha. Agora, as outras perguntas têm que ser urgentes. A senhora vai ter residência oficial? Não, vou continuar morando no meu mesmo endereço. E a roupa da posse vai ser vermelha? Ah, Thais. Ai, meu Deus! Thais, aí eu vou ficar entre o vermelho e o branco. Eu gosto muito dos dois. Ok. Respondido tudo. Obrigado, governadora eleita do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela atenção. Tudo. Gente, Thaisa não existe. Obrigada, muito obrigado, governadora. E acesse thaisagalvão.com.br. Boa noite, obrigada pela audiência, obrigada pela entrevista mais uma vez. Eu quero agradecer aqui a todo mundo que mandou mensagem. A gente fez muitas perguntas que vocês fizeram aqui. Então, obrigada a todos que participaram aqui, tá? Obrigada mais uma vez para a governadora. Obrigada, galera.